Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, do magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, que irá proferir a palestra desta noite, do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Paulo Batista Lopes, do chefe de gabinete da reitoria, reverendo Wilson do Amaral Filho, do diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor Dr. Mário Sérgio Batista, do coordenador do curso de Teologia, professor Dr. Christian Briale Medeiros, saudando os demais coordenadores do CEFT e de todos os docentes, discentes e demais participantes. Nós gostaríamos de convidar o diretor do CEFT, professor Dr. Mário Sérgio Batista, para realizar sua saudação e apresentar o palestrante. Boa noite a todos. Como costumamos dizer, sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos cumprimentar o Dr. José Inácio, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e na pessoa dele estendemos a todas as autoridades presentes. Você que nos visita, seja muito bem-vindo e espero que essa noite seja de grande proveito para a sua vida acadêmica. No dia de ontem, nós tivemos a palestra com o nosso reverendo Juarez Marcondes Filho, com o tema sobre a importância da teologia para a igreja. E quem esteve aqui ontem, acredito que saiu extremamente edificado. Hoje, nós temos o privilégio e a honra de receber o nosso magnífico reitor, Dr. Benedito, que vai nos trazer a palestra sobre a importância da teologia na universidade. E eu, sem mais delongas, quero convidar já o Dr. Benedito para vir aqui à frente, a assumir aqui o púlpito, ou, se preferir, assentado aqui à mesa, para nos trazer, então, a palavra que, com certeza, ele já tem preparado e há de edificar a todos nós. Dr. Benedito, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na Semana de Teologia do CEFT e nós queremos dizer que esses momentos são muito importantes da nossa universidade. As semanas dedicadas às áreas temáticas, às nossas unidades acadêmicas, porque é um momento de pararmos, refletirmos sobre aquilo que nós estamos fazendo e eventualmente fazer correções de rota, estabelecimento de novos desafios e uma reflexão em geral. Nós queremos saudar a presença do nosso presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a nossa mantenedora, o presbítero José Inácio Ramos. Muito obrigado pela sua presença. Queremos também saudar aqui a presença do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Paulo Batista Lopes, reverendo Wilson do Amaral, chefe de gabinete da reitoria, as nossas cordiais saudações, e, por fim, o professor Mário Sérgio Batista, diretor aqui do CEFT, e também o professor Christian Briale, coordenador do curso de Teologia. Bom, falar sobre teologia para teólogos e alunos de teologia é um grande desafio. Eu até brinquei ontem com o professor Mário Sérgio e disse, olha, vocês têm coragem, né? Chamar um engenheiro para falar sobre teologia, o que é que vocês esperam que o engenheiro vá fazer? Mas aí, quando eu vejo o tema teologia aliado à universidade, eu fico um pouco mais aliviado, porque de universidade eu entendo um pouco. Então, quem sabe nós possamos aqui refletir sobre o papel histórico da teologia na universidade como um todo, no Instituto Universidade, desde a sua origem até
os dias de hoje, qual o papel que a teologia ela tem desempenhado e quais são os desafios inerentes. Por que é importante a nossa universidade ter um curso de teologia? Eu acho que essa é a grande questão. Por que a nossa universidade deve ter um curso de teologia? Então, vejam só, nós somos uma universidade confessional. Então, em sendo uma universidade confessional, pode nos remeter, talvez automaticamente, mas não necessariamente, a um curso de teologia, porque na visão de alguns, nós não precisaríamos ter um curso de teologia por sermos uma universidade confessional. E é sobre isso que nós queremos, então, chegar e concluir. Qual é o papel que a teologia teve na história da universidade e qual é o papel dela hoje. E eu poderia já adiantar, talvez, a grande conclusão que nós vamos chegar nesta noite aqui, é que a teologia, ela é fundamental, eu diria até imprescindível para a universidade contemporânea, para nós disseminarmos a cosmovisão cristã aqui na nossa universidade. Isso eu diria em qualquer universidade confessional. Ou seja, eu não concordo com aqueles que, porventura, defendo a ideia que não necessariamente, eu defendo não. É necessário que tenhamos, sim, um curso de teologia forte. Bom, eu vou me sentar ali, que, se bem que eu gosto de me movimentar, eu não gosto de ficar muito sentado, eu acho que eu vou ficar em pé, se esse aparelhinho aí de transmissão aí da remota me permitir chegar. É possível, Bruna? Vamos. Não, aí eu fico ali olhando ali, não precisa nem olhar o computador, né? Vejam só, então o nosso tema, a importância da teologia na universidade, e nós queremos aqui explorar já o papel da teologia desde as suas origens. E vamos começar com o conceito de universidade. A universidade ela surge no século XVI, em Bolonha, na Itália. E a universidade ela foi criada a partir da curiosidade, da admiração, da necessidade de sentimentos que permeavam o grupo de mestres e alunos, não é? Naquela época, desde aquela época, no século XVI. A curiosidade do homem diante da natureza e de seus fenômenos. Essa foi uma das grandes motivações para que pessoas se reunissem para estudar assuntos a respeito dessa questão. Da admiração e necessidade, compreensão e totalidade dos seres naturais. E, inclusive, o homem, não é? E aí, estudar exatamente os aspectos antropológicos, a necessidade de compreender o próprio homem, não é? E, por mim, um sentimento da existência de um ser supremo e da sua compreensão. Eu diria que, se nós pudéssemos resumir, vamos dizer assim, a motivação para que surgisse a universidade, ela estaria talvez bem representada nesse slide. Na realidade, é bom nós lembrarmos que a universidade ela foi criada fora das estruturas formais à época, no início, a motivação. Depois as estruturas foram se formando. Mas a universidade ela foi formada pelo conjunto de mestres e alunos, que se reuniam e alguns estavam distribuídos em faculdades, ou em grupos, ou em escolas que existiam naquela época. Essa é a origem mesmo da universidade. Bom, mas para que a gente possa entender melhor esse contexto, nós vamos fazer aqui algumas reflexões, para que nós possamos entender o conceito de universidade, até o nome universidade, o que ele significa, não é? E saber se aquilo que naquela época foi concebido se aplica hoje, não é? Então, se nós podemos, dentro daquele contexto do homem maravilhado com a beleza do firmamento, então, os gregos substantivaram o adjetivo cosmos. Cosmos significa bonito, não é? Em grego. É como aquilo que é o admirável de tudo que existe, não é? Admirável de tudo que existe.
incorporou-se à língua portuguesa, por exemplo, com a palavra cosmopolita, né? Quer dizer, cosmopolita, aquela pessoa de visão ampla que é do mundo, não é de lugar nenhum, é alguém que tem uma visão geral, não é? A pessoa cosmopolita. Os romanos, por outro lado, também substantivaram o adjetivo mundo, que significa a mesma coisa, bonito. Não é? E aí tem a palavra Raimundo. Raimundo significa simplesmente raí bonito. Já pensaram nisso? É o jogador, aquele jogador, não necessariamente, né? Mas é raí bonito, flores mundo, flores bonitas. Ou seja, a palavra mundo significa bonito, belo. E aí é interessante que nós verificarmos, os romanos também substantivaram o adjetivo universo, para denominar o incomensurável conjunto de todos os seres naturais. Daí surgiu a palavra universidade, deriva da mesma forma substantivada latina de universo. Note o seguinte, universidade figura na mesma família semântica de cosmos, mundo, e originou palavras como cosmovisão. Então, a universidade, ela não pode ser dissociada de uma visão de mundo, de uma cosmovisão, de um direcionamento a respeito de determinados pensamentos. E é nesse aspecto que eu gostaria de refletir aqui nesta noite. Não existe universidade que seja neutra no seu pensamento, naquela forma de ver o mundo. Pela própria origem do nome, é a universidade, que foi pela admiração, pela curiosidade, pela beleza. Note que isso está tudo relacionado com o quê? Com a criação. Com a criação. Então, universidade não pode ser dissociada das obras da criação. Porque essa foi a motivação que nós tivemos desde o início. A pergunta que se faz hoje, se aplica hoje isso a esse contexto da universidade contemporânea que nós vivemos? É sobre isso que nós vamos refletir um pouco nesta noite. Bom, a etimologia e semântica do vocábulo universidade denotava uma instituição voltada para a curiosidade do ser humano, articulando, integrando os mais variados conhecimentos. Olha, curiosidade, conhecimento, de modo a permitir o quê? Uma compreensão imparcial do mundo e também as realidades existenciais do próprio homem. A teologia está presente desde a origem, pois se adequava bem a esse propósito. Concordam comigo? A teologia se adequa a isso. A teologia exatamente estuda, e ela se propõe a estudar, as maravilhas da criação e também o homem e a sua importância dentro, e o seu contexto dentro desse Criador, que o levou a essa curiosidade, a essa necessidade de ter mais conhecimentos e estudando as suas realidades nas suas relações do homem para com Deus. Na origem da universidade, nós tivemos aquilo que é chamado por muitos de modelo sincrético de universidade. Na realidade, esse modelo prevaleceu desde a origem até quase o século XIX, início do século XIX. Esse modelo sincrético, ele se caracterizava por possibilitar ao aluno o processo de ensino-aprendizagem. Ele se propunha a fornecer uma visão geral, um conhecimento amplo para os seus educandos. Não é? Essa era a característica principal desse modelo sincrético. Na Idade Média, o ensino universitário, propriamente dito, ele vinha depois de estudos gerais divididos em dois grupos. Na realidade, isso é muito comum ser colocado por a maioria dos historiadores, em que havia um grupo de estudos, aliás, um conjunto de componentes curriculares amplos à época,
e que não eram considerados necessariamente estudos universitários. Não é? Esse grupo de estudos, esses dois grandes grupos, eram chamados de trivium, não é? Onde nós tínhamos estudo da gramática, da retórica e da lógica. E qual é o outro? É o quatrívio, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Note que hoje ainda se fala em básico. Note que a universidade é uma instituição extremamente conservadora. Desde aquela época a gente tinha um basicão aí, quer dizer, guardado as devidas proporções do que a gente chama hoje de básico. E a partir daí nós tínhamos estudos específicos. Mas nesse modelo sincrético, note que isso aí consistia aquilo que era a chamada Faculdade de Artes Liberais. Era a Faculdade de Artes Liberais. Os Estados Unidos ainda utiliza hoje, né, essa denominação, mas com outra amplidão, mas é ainda a Faculdade de Artes Liberais. No Brasil não se usa essa expressão, porque o Brasil ele se baseou na Universidade da Humboldt, Universidade Alemã. Era outra inspiração. Já veio mais lá na frente, já após todo esse processo aqui, das universidades mais históricas que se tem conhecimento. Mas aqui, então, esse seria a Faculdade de Artes Liberais, né? E aí, dividido nesses dois grandes grupos, mas note que quando, no modelo sincrético, não havia uma abertura. Não havia uma abertura. Quais seriam os temas estudados naquela época, no início da universidade, que durou muitos séculos, esse modelo? Opa, aqui. Nós tínhamos os chamados, e nós vamos chamar isso aqui, de estudos universitários profissionalizantes. Indicavam uma determinada direção já mais específica. E olha o que nós tínhamos. Tínhamos a Faculdade de Medicina, tínhamos Faculdade de Direito, com ênfase no direito canônico. Ao longo de muito tempo, né, estava muito preocupado quem deveria ir ou não ir para a fogueira. Essa era a grande preocupação, né? Então, e por fim, a Faculdade de Teologia. Então, note que estou colocando isso para mostrar que a teologia esteve desde a motivação principal, porque a sua área de atuação, a sua área de, vamos dizer assim, de observação e de estudo se adequava às motivações da universidade e ela se materializava numa área de estudos, chamada Faculdade de Teologia. Então essa a origem da universidade e essa estrutura aí ela passou séculos e séculos. Até a Reforma Protestante, por exemplo, nós tínhamos 300 universidades no mundo. Então, era muito pouco, né? E aí, a partir e é outra história, daqui a pouco a gente fala sobre, depois da Reforma Protestante, o ensino mudou completamente, proliferou-se o número de universidades e assim por diante. Bom, mas na universidade medieval, a teologia tratava mais de tradições místicas cristãs. Concordam comigo? Aí eu estou falando aqui com especialistas, né? Teólogos, especialistas. Tradições místicas cristãs. Tradições e dogmas eram pontos centrais dos estudos. A Bíblia em si, na universidade medieval, ela era colocada de lado e era interpretada por poucos, a gente sabe disso, e eram muito fomentadas as tradições, os dogmas, e não havia uma leitura da Bíblia sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Essa era a realidade que nós tínhamos, inclusive até o século XVI, quando foi levantado a bandeira da Reforma Protestante. Em qualquer das faculdades, a única condição para ingressar na universidade era professar a fé cristã. Vocês sabiam disso? Basicamente, a única condições para ingressar na universidade era professar. Não significa ser cristão de fato, de coração. Mas era professar.
Claro que a universidade era voltada para as elites. Era voltada para o clero, a formação do clero, os funcionários públicos da época e a nobreza. E eram poucos aqueles que tinham acesso à universidade, que não participavam deste grupo, mas oficialmente tinham que professar a fé cristã. Ou seja, mais uma vez, a influência, vamos dizer assim, da teologia, sob o ponto de vista agora mais político da coisa, ela estava presente na universidade medieval. A universidade renascentista, aí nós tínhamos aí predominando o humanismo clássico da cultura grego-romana, que foi na realidade redescoberto durante o Renascimento, né? Houve uma ênfase muito grande à questão ética, à questão moral na educação, ou seja, a ideia que através da educação, dos processos educacionais, dos processos de ensino e aprendizagem da época, nós poderíamos reformar vidas. Ou seja, a educação formal se propunha, através de princípios meramente éticos e morais, a reformar vidas. Ou seja, seria uma ação de aprimoramento ético dos educandos. A reforma protestante, ela agora vai em outra direção. Ela levanta outras bandeiras, ela redescobre a Bíblia. E ela diz, a Bíblia tem que ser acessível a todos, para que, através da leitura da Bíblia, o homem possa descobrir, de fato, a condição dele diante do Criador. E essa foi a grande bandeira. E nasceu, naturalmente, da grande angústia de Martinho Lutero, em que ele se viu ali como uma pessoa carente da glória de Deus. A mudança do homem deveria vir por meio de quê? Da palavra. E não meramente por meio de uma formação educacional, como era pregada pelos humanistas. Inclusive, um dos grandes que levantavam essa bandeira é quem? O grande humanista ali do século XV, Erasmo de Roterdã, né? Que levantava essa bandeira do humanismo. Então, aí surge a teologia reformada e a universidade. Qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Então, no século XV, o ensino, século XVI, na realidade, o ensino estava engessado. Na realidade, está errado ali, o século XVI, estou querendo me referir ao século XVI. Já vinha desde o século XV, mas no século XVI, o ensino estava engessado e a universidade estava desacreditada. Na realidade, lendo alguns historiadores, alguns trabalhos bem interessantes, a gente ouve muito que as universidades estavam perdendo alunos, né? Aí eu estou defendendo agora aqui, por exemplo, na universidade, um setor na universidade responsável por captação de alunos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie não tem um setor de captação de alunos, formalmente falando. Eu imagino que os reitores da época, eles deveriam estar reivindicando a mesma coisa. Precisa, gente, de um setor de captação de alunos. Estamos perdendo alunos, não é? A universidade estava completamente desacreditada, porque ela estava muito envolvida com as questões políticas. Qualquer semelhança com algumas universidades aqui no nosso país hoje não é mera coincidência, não é? Ou seja, a universidade estava desacreditada. Na inspiração renascentista, aprimoramento ético como síntese de valores cristãos e virtudes morais referenciais. Então, os humanistas acreditavam, não, tudo bem, nós somos todos cristãos. E aí, nem todos, né, mas muitos se apresentavam mesmo como cristãos e diziam, olha, vamos nos apropriar dos valores éticos, os valores cristãos, né? E virtudes morais referenciais.
A partir daí está tudo muito bem. Precisa mais o que sobre isso? Para que nós possamos formar boas pessoas. Esse é o desafio que Lutero e os reformadores encontraram naquela época, pregada pelo o renascentismo, né? A realidade da universidade daquela época. Então, propôs Lutero uma ruptura com relação ao humanismo clássico, tá? E definiu o conceito de pessoa interior e pessoa exterior na educação formal. Então, foi um ponto de partida, foi uma, vamos dizer assim, eu estou abordando aqui, embora eu resgate alguma coisa sobre aspecto meramente teológico mesmo, mas a minha preocupação aqui é no contexto da universidade. Tá? Então, ele definiu o conceito de pessoa interior e pessoa exterior na educação formal. Na educação formal. E vejam só, é um princípio que ele conceituou como liberdade da pessoa cristã. Então é toda uma reflexão, uma discussão entre a razão e a vontade. Você pode ter... Começou toda uma reflexão naquela época, no século XVI, essa discussão era o tema muito, muito comum. Isso já vinha desde o século XV, naturalmente. E a razão e a vontade. Tá? A razão dizia o que é até certo e errado, né? E a vontade, e aí, como é que era a vontade? Então precisava de algo além de ensinamentos meramente morais e até baseado em valores cristãos para fazer com que o homem pudesse se posicionar diante de vontades das mais diversas. Então, o que foi que o Lutero fez? Defendeu uma educação formal mais religiosa do que mística, né? Ou seja, que pudesse realmente ter princípios religiosos e baseados na Bíblia, né? E mais secular do que do próprio humanismo. Ou seja, em outras palavras, Martinho Lutero queria dizer o seguinte: a educação formal é educação formal. E, dentro dessa educação formal, princípios religiosos precisam ser levados a efeito. Mas quando nós falamos em transformação do homem na sociedade, a coisa é diferente. Então, não é o propósito da formação da educação formal. Em outras palavras, era isso que Martinho Lutero e seus reformadores da época defendiam. Para Lutero, a educação formal era uma tarefa religiosa e secular. Como, por exemplo, aqui, na nossa universidade ainda hoje, nós entendemos que o nosso papel como educadores é uma responsabilidade também em função do que nós somos, como reformados, como cristãos reformados. Não é uma tarefa meramente secular de ser educador. É ser educador com um compromisso. E um compromisso que é resgatado em função do nosso compromisso, primeiramente, com Deus. É isso que Lutero levantava naquela época. Então, eu achei muito interessante essa expressão que diz: a educação trata, as palavras de Lutero, trata de moldar o comportamento exterior, enquanto a fé leva a uma transformação interior. Quando ele fez aquela divisão, para que ele pudesse, então, entrar no detalhe e separar aquilo que é uma transformação interior de uma transformação meramente exterior. Bom, então ele defende que no processo educacional há uma estreita relação entre o papel pedagógico e o religioso, mas são distintos. A gente não pode transformar, por exemplo, a universidade, um curso de teologia, uma aula no CEFT, onde está mais ligado, onde nós temos mais, vamos dizer assim, a maior densidade de pessoas, de cristãos reformados, em uma escola dominical. Você não pode chegar em sala de aula e dar uma aula como se estivesse numa escola dominical na sua igreja.
São coisas completamente diferentes. Agora, a sua atitude ali como professor, ela pode até ser semelhante àquela na escola dominical. Eu sou professor de escola dominical. Tá? Uma classe de casais na minha igreja, classe da família. Então, a abordagem lá, é claro, é diferente. Mas a minha atitude, meu compromisso como professor, não podem ser diferentes. A minha atitude como pessoa não pode ser diferente. Para Lutero, a pessoa, antes de tudo, não é um resultado da educação formal. Interessante que isso é atual até hoje. E muitas pessoas acham que a pessoa é aquilo que o título lhe concede. É isso que ele quer dizer. Não é o fato de você ter um título de teólogo que você será um cristão verdadeiro. Não é o título de pastor, inclusive, que vai lhe fazer um cristão verdadeiro. Isso Martinho Lutero já falava naquela época ali. Para Lutero, a educação formal tem que ter um propósito e se aplica à pessoa exterior, passando a apresentar a visão realista da educação. Ou seja, devemos ter uma preocupação, sobretudo como cristãos, de uma educação de qualidade. Eu acho que isso a teologia nos ajuda a fazer isso. Mas nós estamos falando numa formação ou uma transformação exterior, não uma formação interior. E aí entra o grande companheiro de Lutero, Melanchthon. Melanchthon é o grande ideólogo da reforma. O Lutero eu sempre vejo como aquele que é o porta-voz, aquele cara que impulsivo, aquele que falava. Mas o crânio, não é? Pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho aqui, é o Melanchthon. Era o primeiro-ministro, ou ministro da Educação, de Martinho Lutero, quando ele falava em termos de... E foi este homem aí, ele impactou muito a educação no século XVI. A educação é um fenômeno antropológico que diferencia homens de animais. A partir de pressupostos, todo e qualquer homem pode distinguir o certo do errado. Concordam comigo? Todo e qualquer homem pode distinguir o certo do errado, dos aspectos morais e éticos. Por isso que a gente encontra pessoas muito sérias, muito éticas, comportamento moral irreparável. Hoje até falavam de um senhor que é ministro aí de algum desses tribunais, que ele tem uma vida tão reservada e tão austera com ele mesmo, que ele mora numa cela, num mosteiro. É uma pessoa que tem um bom salário, mas ele um comportamento ético, moral. Mas é isso que o Martinho Lutero, a formação que essa pessoa teve, e outros tantos, levavam a essa condição. Mas daí a ter uma transformação interior era coisa bem diferente. Então a pessoa não é educada com o propósito de alcançar uma filiação divina, ou seja, o que era pregado na época. Não, você aqui é um cristão, você está formado nas letras, em todas as letras aqui, com a formação, conhece, tem esse comportamento, então você aqui é filho de Deus, está na filiação divina. Não. Então a educação não levava a essa filiação divina. Bom, aí passamos agora, vamos dar um salto. A valorização da ciência, ou seja, quando a reforma protestante ela surgiu no século XVI, logo ela foi sistematizada, né, por Martinho Lutero, por Calvino, não é? E a partir daí uma das grandes tônicas de Calvino foi a valorização das ciências. Até então, Lutero nem se preocupou muito em falar sobre isso. Aqui e ali falava sim, claro, mas, e a gente vai ver que
Calvino, foi uma das grandes preocupações de Calvino, foi valorizar a ciência. Então, veja só, com o resgate teológico da Reforma Protestante, em nova perspectiva, então, há um interesse agora dos reformadores em disseminar a ideia, não é? Ou despertar o interesse em compreender a glória de Deus e agora à luz da ciência, onde agora o conhecimento começou a se desenvolver e houve uma liberdade maior de desenvolver o conhecimento fora da camisa de força daquelas três faculdades. Foi disseminado uma amplidão maior agora da necessidade de desenvolver o conhecimento. Mas note que aqui, quando se fala em ciência, é a mesma motivação que nós colocamos no primeiro slide, de compreender a glória de Deus. Então essa era a grande preocupação dos reformadores. E isso foi muito disseminado por João Calvino, não é? Ao sistematizar os principais aspectos teológicos da Reforma Protestante, olha só, ele enfatiza a necessidade de aliar à pesquisa a firme convicção da existência de um Criador. Quando a gente fala em pesquisa, a gente está falando em quê? Universidade. Advertia que o conhecimento da natureza e de nós mesmos era, abre aspas, a via mais direta de buscar-se a Deus e o processo mais apropriado. Ou seja, através da ciência, você poderia ficar maravilhado diante da criação de Deus e precisava entender, conhecer o que é aquilo tudo. Ou seja, Martinho Lutero nunca afirmou que ciência e religião, ou ciência e teologia, eram coisas díspares, ou que não se combinavam. Na realidade, para que você possa... O próprio processo científico pressupõe fé. O próprio processo científico. Você aposta, se levanta uma hipótese sobre determinado aspecto de um experimento, porque você tem fé de que aquele experimento vai lhe dar um resultado que você não está vendo. Então, de certa forma, guardado as devidas proporções, o processo científico ele pressupõe uma certa fé. Senão você desistia, você nem ia tentar aquele estudo que você estava se propondo a fazer. Então, João Calvino, ele defendia, enfatizava, aliás, o legado de João Calvino, o legado calvinista, ele vem na direção de privilegiar a pesquisa científica, não o contrário, né? Como ato de reverência ao Deus Criador. Tá? Então, nós presbiterianos, nós calvinistas, temos que ter a ciência como de maior conta entre nós, né? E não podemos dizer... Eu sempre digo que é muito mais fácil você crer, você precisa ter muito mais fé em crer na evolução do que na criação. Há muito mais evidências da criação do que da evolução. Tá? Bom, então a reforma inspira mudanças curriculares em toda a Europa, através dos tratados de Melanchthon, que apenas aqui demos uma pincelada muito rápida, ela é disseminada em toda a Europa. No projeto pedagógico de Melanchthon, viu, Ana? Você que trabalha com projeto pedagógico, muito do que a gente faz isso, Melanchthon já fazia, já chamava atenção, Comênios também, Comênios já chamava atenção, há muito tempo atrás. Bom, então ele dizia que, ele ampliou então, ele começou já ampliando, né? Não, precisamos ampliar, tirar aquela camisa de força daqueles 2 grupos, ele ampliou para 3 grupos, e aí depois a coisa avançou. Mas as artes liberais eram divididas agora, passaram a ser divididas em 3 grupos.
as lógicas, que era mais ou menos o que já existia, mas note o que é que vem agora. Físicas, ciências experimentais. A partir desse despertar, começou-se a desenvolver o conhecimento científico, e a ciência começou, as ciências chamadas ciências experimentais, ela começou então a tomar corpo. A química, a física, as ciências básicas mais gerais, as ciências naturais começaram a tomar corpo, e sempre na perspectiva de entender a glória de Deus. Bom, e depois as chamadas orientativas: filosofia, moral, história, literatura e línguas. Então esse era o projeto pedagógico, era bem mais simples, né? A gente poderia... Só que quem souber isso daí vai bem, né? Bom, o papel da universidade hoje. Qual o papel da universidade hoje? O que nós podemos dizer? Olha, vejam só. Compreender e gerar conhecimento dentro do contexto etimológico da palavra universidade. Ou seja, não mudou nada nesse contexto. Tá? Pode ser que a motivação para alguns seja diferente, mas gerar o conhecimento, e dentro do contexto etimológico da palavra universidade, que nós vimos no início, esse é o papel da universidade hoje. Ser instância crítica da sociedade em termos de conhecimento. Não existe qualquer instância mais crítica de qualquer sociedade, em qualquer nação, em qualquer época, que não seja a universidade. Daí porque nós não podemos cercear a liberdade de expressão numa universidade. Nós temos que ter liberdade de pensar, de se expressar e de desenvolver o conhecimento. Produzir conhecimento e formar recursos humanos. A gente não pode também ficar em atitude contemplativa e só estudando. Naturalmente, claro, gerar o conhecimento, mas no contexto de formação de pessoas. Hoje, concebe-se que a universidade ela tem como atividade fim o ensino, a pesquisa e a extensão, e com objetivos articulados entre si. Nós não podemos ter uma universidade que se dedica apenas ao ensino. Ela não será uma universidade. Nós não podemos ter uma universidade que se dedica só à pesquisa. Não será uma universidade. E muito menos à extensão. Mas é a articulação desses objetivos que fazem parte da atividade fim da universidade. O ensino, a pesquisa e a extensão. Essa é a universidade hoje, que na realidade sob o ponto de vista do seu espectro geral, é a mesma da universidade da origem. Na sua origem, lá no século, lá no início, lá em Bolônia. O modelo analítico de universidade já foi um modelo que foi evoluindo com o passar dos séculos, mas ele só foi introduzido agora no século XIX. E teve um grande papel, uma grande influência nesse modelo analítico, a Universidade Humboldtiana. Tive esse ano na Universidade Humboldt, em Berlim. Uma grande universidade histórica que teve uma tradição. E é ela que inspirou o modelo que nós utilizamos hoje aqui no Brasil. Tá? Ela se caracteriza agora pelo um aprofundamento do conhecimento rumo a novas ciências. Pela verticalização do conhecimento. Agora, deixamos de ter um conhecimento mais oriental, mais amplo, e temos agora uma verticalização do conhecimento. Então, o que é que nós temos? Que a pesquisa e a técnica começam a ser ainda mais valorizadas. E aí surgem novas ciências, novas áreas do conhecimento, apenas algumas aqui, não é? Ciências naturais, aí surgem subdivisões como a mineralogia, geologia, biologia, ciências biológicas, zoologia, fitologia, botânica e assim vai, não é? Ciências sociais, ciências humanas, com as suas subdivisões, e aí o conhecimento começa a crescer. E hoje o conhecimento ele cresce em proporções geométricas. Note que ontem, achei bem interessante, o ministro Marcos Pontes, quando ele falava na sua formação,
e ele queria fazer um mestrado, e ele disse que escolheu um mestrado lá no CTA, no ITA, na realidade, né, que era um mestrado em otimização de órbitas espaciais. Não é uma coisa mais específica do que isso? Aí, depois, ele percebeu que ele era o único aluno daquele mestrado. O nome era tão esquisito, era tão... o modelo analítico estava tão no seu limite que chegou a esse ponto. Então, a ciência evoluiu de tal maneira que hoje nós temos especificidades. Nesses dias, a gente está estudando também um mestrado em sexo dos anjos, especialista em sexo dos anjos. Né? Então, isso é bastante, hoje, comum na nossa universidade. A USP, por exemplo, uma grande universidade como a USP, sabe quantos programas de pós-graduação a USP tem? 260. E muitos repetidos. Tão específico que uma mesma área de conhecimento se subdivide em tantos outros, e isso impacta, naturalmente, a sustentabilidade da universidade. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Bom, o modelo sintético, né, e agora já é uma evolução desse modelo, esse modelo analítico, ele já é um afunilamento ainda maior. Por exemplo, ele articula a pluralidade diversa de todos os objetos existentes, de todos os fenômenos ocorrentes no mundo. Por exemplo, um exemplo já de uma área do conhecimento, de um modelo que poderíamos citar como esse modelo sintético, ecologia. Conhecimento amplo, é biologia, é ciências atmosféricas, é uma parte de ciências agrárias, é um monte de conhecimento, química, física. Você fala ecologia, por ser um curso de ecologia, um curso que o que é isso? Não dá nem para dizer o que exatamente é, porque Aí daí, a partir daí surgiram naturalmente a interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Essas subdivisões, que na realidade todas elas são, eu acho que podem ser chamadas de interdisciplinaridade. Tá? Na realidade, hoje é muito difícil estudos unidisciplinares. Eu desconheço qualquer estudo unidisciplinar hoje, somente na universidade como a nossa. Vocês estão estudando teologia, a teologia é, por natureza, interdisciplinar. Ela não pode ser vista de maneira focada, ela tem que ser vista de maneira ampla. Então, essas ciências nascidas ou reorientadas, elas têm o propósito de aproximar o estudo por meio de uma cosmovisão. Então, um estudo de teologia, um curso de teologia, tem que ter uma cosmovisão por trás dele. Uma universidade tem que ter uma cosmovisão por trás dela. Não é? Então, essa cosmovisão ela tem que ser integrada e harmoniosa, onde se constrói e interligam-se saberes. E com um propósito. Com um propósito. Então, hoje, esse modelo sintético, mais do que nunca, ele exige uma visão holística do campo de aplicação e as suas consequências sociais. E agora, falando de uma forma bem geral, a respeito do papel da cosmovisão que está por trás desse modelo sintético. Ele destaca responsabilidades quanto a tomadas de decisão. Ou seja, hoje, para nós formarmos um engenheiro, para nós formarmos um filósofo, ou um teólogo, nós temos que estar preparando-os de tal maneira que eles possam estar aptos a tomar decisão, de tal maneira que aquela decisão ela não possa ir de encontro ao interesse comum, possa prejudicar outros. Tá? Em teologia, talvez menos, mas em outras áreas, como a engenharia, a economia, ou mesmo a administração, a arquitetura,
isso é algo extremamente muito mais complexo. E nós precisamos estar atentos a isso daí. Mas eu estou dizendo isso por que exatamente? Por que eu estou levantando essa questão dessa responsabilidade com relação à tomada de decisão? Porque a cosmovisão que está por trás do nosso projeto pedagógico e institucional, que estabelece a filosofia do que nós entendemos com o ensino, com a pesquisa e a extensão, materializada nos projetos pedagógicos de curso e nos processos gerenciais da instituição, precisam ter como suporte uma determinada cosmovisão. E essa cosmovisão, ela nunca é neutra. Ela vai retratar aquilo que nós realmente pensamos. Ou então, e deve se materializar, ela deve se exteriorizar através das nossas ações. Então, portanto, a teologia vai ter um papel muito grande dentro desse contexto. Na realidade, o conceito de cosmovisão, ela vem originalmente, né? Mesmo a gente tendo todo aquele estudo semântico que nós fizemos ali, mas nós temos aqui, na realidade, ela foi criada originalmente e foi disseminada, esse conceito foi disseminado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que significa, né, vem dessa expressão alemã, Weltanschauung, que é simplesmente uma visão de mundo. Essa palavra visão de mundo, ela precisa ser pensada exatamente o que ela representa, né? Na realidade, Anschauung significa observação, ver como se comporta e estar, como é que você vê isso e como é que você se insere dentro daquilo. Ou seja, como é que nós nos inserimos no mundo. Concepção e percepção de mundo. No mundo que nós vivemos, qual é a nossa concepção, qual é a nossa percepção? E essa palavra concepção e percepção é exatamente o que representa Anschauung. Tá? É exatamente o que significa isso. Ela dá a ideia de uma compreensão holística das dimensões da vida social do homem, não é? No contexto de uma realidade que extrapola a percepção de mundo individual. Então, quando nós falamos da cosmovisão cristã reformada, quando nós dizemos que nós temos uma cosmovisão cristã reformada, é que nós temos que observar o mundo em que nós estamos inseridos, o contexto em que nós estamos inseridos, de maneira diferenciada. E é isso que a instituição tem que passar para todo o contexto, em todo o contexto educacional. E aí que entra o papel e a importância da teologia. Porque é através da teologia, de um curso de teologia, que nós podemos trabalhar muito melhor essa cosmovisão reformada em uma instituição de orientação reformada. Significa olhar o mundo de forma sistêmica, com todas as suas interrelações sociais, culturais, científicas. Nós não podemos fazer aqui qualquer pesquisa quando essa pesquisa vai gerar destruição. Essa é a cosmovisão cristã reformada. Nós não podemos aqui gerar conhecimento que vão fazer com que pessoas levem a fazer coisas que vão de encontro aos próprios princípios que nós defendemos. Então é isso. E os estudos epistemológicos por trás disso tudo, que a teologia pode trazer para toda a universidade, é que a fase importante para o contexto institucional, onde essa cosmovisão pode ser muito mais valorizada e disseminada. Então, o termo foi incorporado ao contexto bíblico, né? Ou seja,
E aí, apenas relembrando alguma coisa, uma concepção de vida e do mundo. Aqui, nós vemos aqui nessa obra de Carlson e Pearson, uma visão de mundo bíblica que difere radicalmente das convenções seculares, características que têm características meramente humanistas ou pós-modernas. Toda e qualquer universidade vai ter a sua cosmovisão. Todo e qualquer, vamos dizer assim, movimento político tem sua cosmovisão, né? E nós temos a nossa cosmovisão. Então, foi muito abordado aí nas obras do Franz Schaeffer, né? E citando aí 3. Então, exatamente falando desse contexto, da importância disso. E eu estou trazendo isso para o contexto educacional de uma universidade confessional. Bom, então, nós podemos concluir que cosmovisão não é, portanto, apenas o conhecimento acadêmico de proposições teológicas baseadas nas Escrituras. Não é também. Tá? Se a gente vai ter um curso de teologia meramente acadêmico, nós não estaremos explicitando a nossa cosmovisão. Também não, cosmovisão cristã, e reformada, né? Ela não é apenas um postulado de ensino religioso colocados a serviço do processo educativo. Concordam comigo? Não é. Você vai ter curso de teologia na instituição católica, você vai ter curso de teologia numa instituição evangélica, e você vai ter curso de teologia em instituição judaica, e assim por diante. Então, a cosmovisão, ela tem que ser baseada nos princípios bíblicos que norteiam os nossos princípios e valores cristãos de uma teologia reformada. Isso é aquilo que nós precisamos estar atentos. Bom, então, podemos dizer que a cosmovisão cristã, ela é um sistema de vida, no qual a percepção de mundo se apresenta pela forma de ser. Gostei muito dessa afirmação do Franz Schaeffer. É isso mesmo que nós estamos falando desde o início, né? Muito bem sintetizado aqui nessa frase do Franz Schaeffer. É um sistema de vida. Sistema de vida que nós temos que colocar nos nossos processos educacionais. Bom, individual que se aplica ao coletivo, não é? Ela é um princípio de percepção de mundo que se exterioriza por meio de atitudes pessoais. Você não pode ser um teólogo meramente teórico, que conhece a Bíblia de ponta a ponta. Você pega o versículo tal, decoro. Vocês conheceram... deixa eu ver o público aqui, até muito jovem, não vai saber. Neemias Mariem. Pastor Neemias Mariem. Vocês jovens conhecem? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar, né? Pastor Neemias Mariem era impressionante, ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Os cabelinhos brancos aqui, com certeza, conhecem. Vendo o Wilson ali. Não é? Como era o nome do programa, que ele era o... Quem é que sabia? Quem é que se lembra? Na televisão? Ah, mas eu me lembro. O nome do programa, ninguém se lembra na televisão, que ele respondia as perguntas bíblicas? O céu é o limite. O São Marcelo se lembrou ali. Esse homem conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Ele sabia tudo, mas apostatou da fé. Se tornou um apóstata. E foi na minha cidade que ele mais disseminou a apostasia dele. Em Campina Grande, na Paraíba, um evento religioso que se realizava e toda a bruxaria do país se reunia ali. Graças a Deus os crentes oraram e destruíram aquele trabalho. Hoje é um trabalho que chama-se Consciência Cristã. Antes se chamava Nova Consciência e ele era um dos líderes. Toda a bruxaria que você imaginar se reunia ali. Hoje é Consciência Cristã, que reúne nos 3 dias cerca de 80 mil pessoas ali
naquela cidade. Então, conhecimento teórico não adianta de nada, mas uma cosmovisão cristã, e estamos falando cosmovisão cristã reformada, isso é o que nós queremos. Bom, a universidade é formada por indivíduos. A universidade não é formada por edificações, são as edificações que caracterizam a universidade. Nós não queremos ser conhecidos como a universidade de um campus belo, porque tem prédios históricos de tijolinho que lembram Harvard. Nós não queremos ser lembrados por isso. Nós queremos ser lembrados por uma universidade que faz diferença no contexto educacional, que tem uma cosmovisão cristã reformada que precisa ser disseminada em todo o seio acadêmico. Então, essa cosmovisão, ela tem que estar representada claramente, do ponto de vista documental, na nossa visão e na nossa missão, mas, sobretudo, não adianta estar no papel. Precisa que esteja na nossa prática pedagógica. E também, naturalmente, na prática de gestão. Ou seja, essa é aquilo que nós desejamos. Mas por que a teologia, então, é importante nesse contexto? Porque ela permite uma capilaridade, talvez seja a área do conhecimento dentro da nossa universidade, talvez seja a área do conhecimento, a área de formação na nossa universidade, com a maior responsabilidade e com a maior capacidade de capilaridade, ou capilarização daquilo que nós pensamos em termos de cosmovisão cristã. E é por essa razão, dentre tantas outras, que nós criamos na universidade o quê? As disciplinas chamadas universais. A disciplina, os componentes curriculares de ética e cidadania e de cosmovisão cristã reformada. É pouco? Eu acho que até pouco. Mas, numa universidade do tamanho da nossa, com a nossa dimensão, no contexto contemporâneo, isso por si só é um grande desafio. E nós queremos, e criamos uma outra disciplina, um outro componente curricular, chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esta sim, de modo mais aplicado, em que ela se propõe ao discutir engenharia, qual é a cosmovisão que deve estar por trás sobre a prática do engenheiro, ou da prática da engenharia, ou da arquitetura, ou das ciências biológicas? Qual é a visão que nós devemos ter de mundo ao desenvolver e gerar conhecimentos relacionados com aquela área? E a relação entre esse conhecimento científico, tecnologias que podem ser formadas e as suas relações com a sociedade. É uma disciplina belíssima, que nós precisamos ainda investir para termos pessoas com visão genuinamente confessional. Ou seja, que nós possamos ter uma cosmovisão cristã reformada, intrinsecamente ligada ao processo pedagógico desses componentes curriculares. E quem é que vai ser o responsável por formar pessoas? Quem é que vai ser? Serão os teólogos. São aqueles que conhecem mais de perto os conceitos relacionados com aquilo tudo que eu estou fazendo. E o curso de teologia, portanto, tem um papel fundamental dentro desse contexto, dentro da universidade. Ela possibilita, então, que nós possamos disseminar os nossos princípios e valores cristãos reformados. Ela vai contribuir também para a formação de uma massa crítica interna para consolidar a nossa identidade institucional. Então, vocês, professores do CEFT,
Professores do curso de teologia, direção do curso de teologia, coordenação do curso, tem uma responsabilidade muito grande. Nossa coordenação do NEC, professor Gerson ali atrás. Responsabilidade muito grande para que nós possamos, de fato, disseminar essa cosmovisão. E é através do trabalho de vocês que nós vamos ter que alcançar isso. Não existe outra forma de possibilitar essa capilaridade se não for através das pessoas mais preparadas para esse propósito. Então, a nossa cosmovisão ela tem que estar presente nos nossos projetos pedagógicos de curso. E eu não estou falando aqui de proselitismo religioso qualquer. Note bem, vamos resgatar o que nós falamos. Educação formal é educação formal. Tá certo? Transforma pessoas socialmente falando. Mas transformação de vida verdadeiramente falando é através da palavra de Deus. Agora, o que eu estou falando aqui é de uma cosmovisão que permeia tudo isso. Não necessariamente estarmos tratando em aspectos religiosos, mas estarmos disseminando uma visão de mundo que vai fazer com que pessoas que mesmo que não tenham uma transformação interior, possam agir de maneira mais correta no mundo, no exercício das suas respectivas profissões. E isso, a cosmovisão cristã reformada, ela vai contribuir com isso, nesse processo de capilaridade que nós precisamos ter na nossa universidade. Então, concluindo, como universidade confessional, a teologia deve contribuir para explicitar a identidade institucional como expressão da nossa cosmovisão cristã reformada. Pelas ações e atitudes dos gestores, professores e administrativos. No respeito e tratamento digno dos nossos alunos. No exercício consciente das responsabilidades de um compromisso histórico com a educação que tem a nossa instituição. A cosmovisão cristã na vida do homem pressupõe transformação de vida e não uma mera observância de prática religiosa. Vida em conformidade com padrões éticos nos aspectos relacionais, financeiros e educacionais, dentre outros. E por fim, faço minhas as palavras aqui do apóstolo Paulo, quando diz: e tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, doutor Benedito. Nós gostaríamos de convidar o coordenador do curso de Teologia, professor Christian Briale Medeiros, que fará a moderação das perguntas. Primeiramente, agradecer ao magnífico reitor, doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, pela palestra que nos concede nessa noite. E sempre muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado. E vamos passar agora a 3 perguntas. Aqueles que levantarem primeiro a sua mão poderão se dirigir ao nosso magnífico reitor. E em questões relacionadas ao tema exposto, poderão apresentar a sua questão e ele irá nos responder. Alguma pergunta? Já temos uma pergunta, por favor. Nós temos um outro microfone, não? Pois não, Bruno. Por
favor, aqueles que forem fazer suas perguntas, diga o seu nome, o curso e o seu semestre, por favor. Boa noite, professor. Antes de mais nada, agradecido pela beleza da apresentação. Meu nome é Haroldo, eu sou do primeiro ano, primeiro semestre de Teologia. O senhor, quando fala de cosmovisão cristã, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. Como nós vamos conseguir levar essa transformação de vida para o mundo lá fora, num mundo pós-moderno como aquele que nós estamos vivendo? Nós temos muita dificuldade, porque o mundo mudou muito. Antigamente se falava em termos de teologia de uma postura um pouco mais de autoridade. Hoje em dia tudo é questionado. Eu gostaria que o senhor dividisse com a gente a maneira que o senhor pensa a respeito de como é possível, ainda hoje em dia, falar em teologia num mundo pós-moderno. Olha, vejam só, falar em teologia é uma coisa, né? Desenvolver uma cosmovisão cristã reformada dentro de uma universidade, que foi a tônica do que nós falamos aqui, são coisas diferentes. Na realidade, quero deixar bem claro que o nosso propósito aqui em disseminar, quando nós falamos em disseminar em a nossa cosmovisão cristã reformada, em essa capilaridade que nós precisamos ter, nós não estamos falando aqui em evangelização. Nós não estamos falando em levar essas pessoas a terem um encontro com Jesus Cristo. Nós estamos falando em testemunho, em outras palavras, daqueles que se propõem a levar essa cosmovisão, para que nós possamos ser vistos como algo diferente, como instituição que faz diferença no mundo que nós vivemos. Nós não queremos, não é nosso propósito que nas disciplinas de ética, cidadania ou de cosmovisão cristã reformada, que possam ser feito, aliás, aqui os presbiterianos reformados não gostam de fazer apelo, né? Então vamos falar, né? Então, mas fazer apelo em sala de aula ou fazer alguma coisa desse tipo, não é isso que estamos falando. E praticar a teologia fora daqui é o propósito que vocês têm que fazer quando se formarem. E se não estiverem preparados para isso, agora apresentar utilizar-se da teologia, veja só, utilizar-se da teologia para apresentar-se como pessoas transformadas, não é? E que podem levar outras pessoas à transformação. Eu creio que a formação teológica terá sido apenas e simplesmente formal. Ela não terá sido porque eu creio que ao se estudar, essa é a minha percepção própria, ao estudar teologia, e se você deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, se você estudar teologia e não for uma pessoa transformada, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso é o que eu entendo. Então, se isso acontecer, lá fora, você vai ter que explicitar isso. Não tem como ser diferente. Senão a formação teológica será simplesmente uma formação meramente acadêmica. Eu até acredito que pessoas façam um curso ou ingressem em um curso de teologia sem que tenham conhecido, quando eu estou falando de teologia, a nossa teologia. Teologia que nós temos aqui no nosso curso de teologia, que não tenham ainda tido um encontro real com Cristo. Eu acredito, não vou perguntar para ninguém aqui quem é quem e quem não é. Isso aí não faz parte do nosso propósito aqui. Mas se você se estudar a Bíblia e se dedicar a um curso de teologia, um curso de teologia nosso, creio que se você não tiver tido ainda um real encontro com Jesus Cristo, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E acontecendo a prática de tudo aquilo que você aprendeu aqui, ou vamos dizer assim, o exercício, melhor dizendo, de tudo aquilo que você aprendeu aqui, através da sua vida, seja através das suas atitudes, do seu comportamento e daquilo que você vai desenvolver lá fora, ela vai ter que ficar meramente clara. Sabemos da dificuldade, claro.
É muito difícil hoje você falar em cristianismo, pregar o evangelho hoje, de uma forma geral, é um desafio muito grande. Nesse mundo secularizado, relativizado, onde o pecado está relativizado, é muito difícil. É claro que é difícil. Onde semana passada eu vi um artigo no jornal, na Folha de São Paulo, em que falava mal do governo, né? E que, ao falar mal do governo, uma das coisas que colocava lá é que dizia a expressão: inventaram essa história de ideologia de gênero. E nós sabemos que existe e que é disseminada. Tá? E você vai ter que ter coragem de dizer: existe sim, como verdadeiro cristão, e eu sou contra pelos princípios bíblicos. Então, essa coragem do exercício daquilo que você aprendeu e daquilo que foi fruto da transformação da sua vida, ele precisa ser exteriorizado, porque senão de nada adianta, foi só uma formação meramente acadêmica. Tá? E isso não é aquilo que eu creio que é o melhor que Deus tem para você. Eu acho que Deus tem um propósito muito maior na vida daqueles que estudam teologia, a teologia reformada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Uma segunda oportunidade, segunda pergunta, por favor. Fernando Wilson. Eu vou tentar o reitor. E não é aquela combinada, não. Não, né? Não. Professor, naturalmente um curso de teologia reconhecido pelo MEC passa por uma DCN estabelecida por pessoas que efetivamente têm um conhecimento ou talvez se aproximem de um conhecimento de ciências da religião. E naturalmente a gente tem um viés diferente de ciências da religião e teologia. Como é que a cosmovisão de nossa universidade deve contribuir, sem descumprir a DCN, mas como é que deve construir o seu curso de teologia para que esta cosmovisão cristã reformada seja difundida não só entre nós, mas difundida para a comunidade acadêmica? Boa pergunta, né? Na realidade, as DCNs, elas apresentam um conjunto de componentes curriculares, né? Eu não diria nem componentes curriculares, são conhecimentos estabelecidos que antigamente se falava de matérias, hoje não se usa essa expressão nas DCNs como matérias, mas é um conjunto de assuntos que devem ser abordados. O curso de teologia é completamente diferente, ou deve ser diferente, de um curso de ciência da religião. O curso de ciência da religião, enquanto o curso de ciência da religião estuda o fenômeno religioso, de uma forma ampla, o curso de teologia ele tem uma orientação. Ele não pode ser neutro. Não tem como ser neutro. Até porque a referência, eu vou arriscar aqui, eu não sei, não estou sabendo quais são as matérias, mas teologia sistemática, história do Velho Testamento, história do Novo Testamento, e vai, né? Harmonia dos evangelhos, tem essa matéria? Né? Ou, não sei, eu não estou lembrando aqui do currículo. Mas o fato é que a grande referência é o quê? São as Escrituras Sagradas. Bom, e qual é a grande... se nós colocarmos aqui filósofos, sociólogos, antropólogos, ou até teólogos, para ensinar essas disciplinas, eles ministrarão essas disciplinas. Agora, a abordagem, ela está muito relacionada com o perfil do professor, do docente. Tá? Você pode estudar o mesmo assunto com abordagens completamente diferentes. E é isso que nós queremos. Naturalmente, quando nós falamos de uma cosmovisão cristã reformada, nós queremos que todos os professores
tenham uma visão cristã reformada. Nós não queremos aqui no curso de teologia professores com teologia liberal, porque não é isso que nós defendemos, não é isso que nós queremos, e as DCNs são transparentes para isso. Você pode ter tanto professores firmes na cosmovisão cristã reformada, quanto professores liberais. Eles poderão, porque a abordagem, o assunto é o mesmo ali, mas a abordagem será diferente. Tá? Então, eu acho que passa muito essa questão, respeitando as DCNs, e temos que respeitar, nós podemos, sim, implantar e disseminar uma cosmovisão cristã reformada, mas com a premissa básica de que os professores eles sejam cristãos reformados. Senão, nós não estaremos alcançando os nossos objetivos. E eu creio que todos os nossos professores, posso dizer, hoje, não sei se no passado eram. Se não tiver algum que não é, me avisem ainda. Mas creio que hoje todos eles têm a nossa linha, né? Aí o coordenador fica atento aqui. Terceira e última pergunta, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Diogo e estou no curso de teologia no primeiro semestre. Eu agradeço por tudo que nós aprendemos hoje aqui. E eu quero perguntar, é possível exercer uma cosmovisão cristã dentro das universidades sem ser radical na visão do homem contemporâneo com relação a assuntos polêmicos de nossos dias? Bom, depende do que você chama de radical. Não é? Totalmente contra. Ser radical é totalmente ser contra. Contra o quê? Há assuntos polêmicos que hoje nós estamos discutindo na política. Sei. Olha, veja só, eu acho que não se trata de ser contra ou a favor, né? Mas de ter uma convicção, não é? Ou seja, o que nós verificamos muito hoje é que o homem precisa se posicionar, tá? Eu acho que a coragem e a determinação do posicionamento, ela é fundamental. E para o cristão isso é imprescindível. O cristão, ou seja, aquele que exercitar a cosmovisão, uma cosmovisão cristã reformada, ele não pode ser aquilo que nós chamamos do politicamente correto. É claro que ele vai encontrar dificuldades. Tá certo? Você acha que eu, como reitor, ao explicitar as minhas posições, elas são aceitas por todos? Então, ao explicitar as minhas posições, eu tenho bônus e tenho ônus. Eu tenho bônus daquele contexto acadêmico e confessional em que eu me insiro. Eu tenho ônus daqueles que não estão inseridos nesse contexto. Mas eu acho que o meu compromisso com a educação e com os princípios e valores cristãos, os princípios e valores arrolados numa cosmovisão cristã reformada, eles devem prevalecer. Então, se chegar a imprensa aqui e me perguntar, não tenho nenhuma dúvida que eu vou colocar aquilo que eu penso. Não é porque eu sou presidente do Conselho de Reitores das universidades brasileiras. O reitor dessa universidade. Mas eu duvido que em alguma pergunta que a imprensa, e já me fizeram várias, eu deixei de expressar aquilo que eu penso. Então, eu acho que a firmeza, ela precisa estar presente. Talvez isso seja o que tem, vamos dizer assim, prejudicado muito o cristianismo hoje no mundo contemporâneo. Nós vivemos numa sociedade complexa, permissiva, relativizada, e realmente eu fico às vezes muito até triste com pessoas que tentam relativizar determinados conceitos que são bíblicos
E que nem precisa ser radical, né? É só ser sincero e verdadeiro, né? O radicalismo ele vai para outras coisas que às vezes não são fundamentais. Por exemplo, né, o radicalismo de, olha, não vou cortar o cabelo, porque isso é pecado. Isso aí um radicalismo. Eu não vou usar esse ou aquele traje, alguma coisa. Isso pode ser, mas os princípios fundamentais, eles não podem, eles têm que ser, se a gente puder dizer, achar que isso é radical, bom, então vamos ser radical nisso. Vamos ser radical nisso, né? Ou seja, nós não vamos abrir mão desses princípios. Então, eu acho que é difícil, sim, claro, mas nós temos que estar prontos. É isso que nos faz diferentes. Hoje nós somos uma universidade respeitada no país. Eu diria que nós somos, sem sombra de dúvidas, nós somos únicos. Únicos nesse país. Tá? Embora aqui e ali a gente receba uma crítica, né? Mas nós somos únicos, numa universidade do porte da nossa, não existe nenhuma outra que tenha uma cosmovisão cristã reformada e que possa realmente estar primando por princípios e valores cristãos. Tá? Se vocês conhecerem alguma outra, me avisem, mas eu não conheço. Tá? Nenhuma outra universidade pode. Não. Você vai ter alguma faculdade pequena aqui também, mas uma universidade como o porte da nossa não existe nenhuma outra. Felizmente, algumas outras universidades que no passado já tiveram esse papel de grande relevância confessional, hoje perderam. Perderam. E isso nós lamentamos muito. Mas, e louvamos a Deus porque preservou esta universidade. Embora tantos outros acham que nós ainda somos abertos demais, né? Mas isso não é um fato. Mais uma vez agradecemos a presença do nosso magnífico reitor, Dr. Benedito, conosco, pela palestra que nos brindou nessa noite. E rogamos ao Senhor bênção sob medida sobre a sua vida, sobre a sua atividade, sua família, e que Deus continue abençoando o Senhor, Dr. Benedito. Passamos a palavra ao nosso diretor, o Dr. Mário Sérgio, para o encerramento desta noite. Mais uma vez queremos agradecer ao Dr. Benedito por ter aceito o nosso convite e por ter feito esse resgate histórico para mostrar que nós temos a cosmovisão como algo imprescindível para as nossas vidas e ela está fundamentada em princípios e valores cristãos. Quero agradecer de modo muito especial àqueles que nos visitam. E para os alunos da teologia, eu queria fazer um desafio, que você mande para o WhatsApp dos grupos da sua igreja, convidando um irmãozinho da sua igreja para vir aqui, para ele respirar esse ambiente acadêmico e, quem sabe, vir a se converter a um aluno da teologia. Não ao cristianismo, né? Um aluno da teologia. Faz aí uma propaganda, pede para ele vir, para ele conhecer a universidade, para que ele possa respirar esse ambiente acadêmico. Amanhã nós teremos a palestra pelo Dr. Gerson, que vai falar sobre a importância da teologia na família. E todo mundo aqui sabe o quanto a família, nos dias de hoje, está sendo atacada de várias formas e de várias maneiras. Então, convida alguém para vir aqui, para junto conosco, ouvirmos aquilo que nós queremos que o bondoso Deus já preparou para nós, ok? Tenham todos aí uma noite tranquila, que voltem para casa na paz do Senhor. E até amanhã.